Aleluias. Boa noite. A paz do Senhor para quem está assistindo a gente. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome santo de Deus. Amém? Irmãos, fique firme nas promessas do Senhor, que Ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar teu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluias, glórias a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Você que está aí na sua casa, no trabalho, ou em algum lugar que Deus sabe, louvando ao Senhor e cultuando ao nosso Deus. João faz uma declaração de amor para Jesus. Em João 6, versículo 68, ele fala assim: Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Hoje, em um mundo de alegrias tão artificiais e paz tão instantânea, só Jesus pode dar a paz que você precisa. E eu te convido nesta hora a fechar os seus olhos,
nós estaremos cultuando ao Senhor e que você entregue o seu tempo para o Senhor, os seus pensamentos e o seu coração para o nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. E Pai, nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor. O Senhor está cuidando de cada um de nós, ó Pai, e nada fugiu do teu controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus, nós te louvamos por isso. Recebe o nosso culto, Pai, a nossa adoração, os nossos louvores, que chegue diante do teu trono, Pai, com um aroma suave, porque a tua palavra diz isso. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele é soberano. E tem coisas que a nossa mente não consegue imaginar e nem entender. Mas a palavra do Senhor diz que Ele tem um propósito para todas as coisas. É Ele quem soprou a vida em nós e cabe a Ele recolher a vida. E o Senhor foi da vontade do nosso Deus recolher o irmão Marcos Feder. Hoje ele está como Paulo disse, a palavra do Senhor diz que aqueles que foram chamados, aqueles que morreram com Cristo já estão lucrando. E Marcos já está no lucro com o Senhor. Mas nós temos a Kátia, os filhos, os parentes que estão passando por este luto. Então eu quero te pedir nesta hora que você se una a nós. Vamos clamar para que o Espírito Santo possa consolar todos os dias a vida da Kátia, dos filhos, da família. E louvado seja Deus por esse Espírito Santo que nos ajuda nessa jornada aqui na terra. E eu te convido agora a fechar os seus olhos e nós vamos clamar a Deus pela vida deles. Ele era um servo do Senhor e agora ele dorme aguardando a ressurreição dos justos. É nisso que nós cremos. Vamos orar? Pai, nós estamos novamente diante da Tua presença. E Pai, o Senhor é o dono da vida, o Senhor dá a vida e cabe ao Senhor também recolher a vida. E a nossa mente limitada não consegue entender os planos do Senhor e nem os propósitos, mas a Tua palavra diz que o Senhor tem planos, propósitos e controle de todas as coisas. E nós clamamos a Ti nesta manhã. O Senhor nos deixou um consolador. E eu sei, Pai, que este consolador está ajudando a Kátia nesta hora, Senhor, de passar por este luto. Senhor, nós clamamos a Ti. Fortalece a vida dela, a vida do Gustavo, a vida da Letícia, dos familiares, Senhor. Oh Deus, que eles possam sentir o Teu amor envolvendo, acolhendo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos nesta caminhada. Que eles não se sintam sozinhos, porque o Senhor está com eles e a Tua palavra garante isto. E nós, como o corpo de Cristo, Pai, possamos lembrar deles nas nossas orações, lembrar deles, ó Pai, através de orações, através de palavras, de mensagens. Ajuda os Teus filhos nessa nova jornada tão desconhecida, mas é certo que o Senhor está com eles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vai estar passando aqui embaixo os links para você fazer a transferência ou o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Você que tem uma oferta de amor, você que está assistindo a este culto e quer ajudar os irmãos neste período de pandemia. A igreja tem se mobilizado, tem recebido doações de alimento. Às vezes você fala, eu não posso sair para comprar, mas eu posso fazer uma transferência, uma oferta de amor. Você pode, você fique à vontade, aquilo que o Senhor propor no seu coração, você fique à vontade. A oferta é alegria, você oferta por alegria, mas o dízimo, este não. Este você dizima alegre, triste. Às vezes você faz as contas e você fala, se eu incluir não vai dar. Dízimo, irmãos, muitas vezes é um ato de fé. Você entrega para o Senhor e a palavra do Senhor diz que é Ele quem tira o devorador.
E neste período que nós estamos passando com a pandemia, não queira ter o devorador na sua vida financeira. Que você olhe a Deus, peça ao Senhor sabedoria para administrar a sua vida financeira e dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Amém? Vamos louvar? De cruz erigir
noite, igreja. Vamos continuar louvando o Senhor. Não importa o momento, a dor, não importa o que você está vivendo, descanse os seus problemas nos braços do Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no teu olhar, todo o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ou dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Feche seus olhos e louve ao Senhor. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no teu olhar, todo o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo uma atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, Ninguém explica Deus. ninguém explica. Ninguém explica E Deus. se duvida, Ou se acredita, ninguém explica não. ninguém explica Deus. Ninguém explica, Ninguém explica ninguém Deus. explica. Ninguém explica Deus. E se duvida, Ou se acredita, ninguém explica não. dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, entenda uma coisa. Não há lugar melhor que o lugar que você sente a presença de Deus. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. Não há lugar melhor. Aleluias. Glória a Deus. Essa noite, meus irmãos, só neste lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar me
Eu não sei qual é o milagre que você necessita. Eu não sei qual que é o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Mas Ele vai fazer um milagre em sua vida. E quando Ele faz um milagre, Ele faz um milagre perfeito. Porque Ele é perfeito. Ele é fiel na sua vida. Aleluias. Coloque seus problemas na mão dele esta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. A gente que está aqui, podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu queria chamar o pastor Jubal, vai ser o instrumento que Deus vai falar ao seu coração. Que os seus olhos estejam abertos, o seu ouvido espiritual também, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu amor. Eu sei que o Senhor colocou uma palavra no coração do teu filho. Que possamos estar atentos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que Deus possa estar se fazendo presente aí na tua casa, como a gente tem sentido a presença dEle aqui. E eu louvo a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia na presença dEle. Nós estamos... Difícil pregar em um dia onde o dia anterior foi um dia de emoções, despedidas, mas a gente sabe que todo exército às vezes tem que se despedir de um soldado ou de outro nas batalhas. E eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Marcos Fener, pela família dele, e que a gente possa continuar orando por eles e abençoando a vida deles. É difícil, irmãos, ser um líder em todas as esferas da sociedade, porque os liderados querem respostas, os liderados têm dúvidas, as pessoas buscam por respostas, buscam por explicações, o porquê disso, qual a razão disso e daquilo. E nós não temos todas as respostas, a gente tem que admitir que nós não temos todas as respostas. E como líder eu sei que eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a obrigação de conduzir um povo, o povo que Deus confiou para estar sobre a minha liderança. Eu tenho a obrigação de ensinar, eu tenho a obrigação de aconselhar. E aí cada indivíduo desse grupo faz a sua avaliação e escolhe, através do seu livre-arbítrio, se vai seguir aquela orientação ou não. E é assim em todas as esferas onde há um líder. É assim também na Bíblia. A gente vê na Bíblia isso acontecendo em vários episódios. E esse aqui é um episódio que eu costumo falar que é a importância da comunidade, a importância do grupo, a importância de cada um saber o seu lugar numa igreja, numa empresa, em qualquer lugar. Todos nós temos um lugar. Qual o seu lugar no corpo de Cristo? E nós temos que orientar as pessoas para que elas se descubram, para que elas se encontrem. E esse texto aqui me fala muito isso, que o trabalho em equipe, quando cada um está na sua função, quando cada um está debaixo de um comando,
o trabalho em equipe dá resultados, né? O trabalho em conjunto dá resultados que beneficiam a todos. O trabalho em equipe de uma igreja traz vitória para toda a igreja, para o líder e para os liderados. Isso é fato, e a gente vai ver isso nesse texto de Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao 16. E o tema dessa mensagem, eu vou insistir de novo, que eu tenho falado nisso, sozinho nunca mais, né? Nós não fomos criados para ficar sozinhos, muito menos para passar lutas sozinhos, muito menos para tentar alcançar vitórias sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Então, quando cai a ficha, esse termo é bem antigo, né? Cai a ficha. Mas quando a gente entende isso, que eu sozinho não vou muito longe, e eu aprendo que se eu tiver alguém do meu lado, se eu tiver parceiros, eu vou muito além. Aí eu começo a entender e praticar isso na minha vida, que sozinho nunca mais ficarei, né? E esse texto, Êxodo 17, versículo 8 ao 16, vou ver se eu enxergo ali. Então veio a Amaleque e pelejou contra a Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque, venceu a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, a qual chamou Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Jeová Nissim quer dizer o Senhor é a nossa bandeira. Geralmente os exércitos, eles carregam sempre a bandeira, o brasão. Todo país tem uma bandeira. Eu sou do tempo que o jogo de futebol se levava a bandeira para o estádio, né? E a gente tinha orgulho de sair de casa já com a bandeira tremulando no carro, né? Com o PC da vida para ir para o estádio. Quando saía um gol, que provavelmente a gente pensava que era gol de vitória, toda a torcida levantava as bandeiras e balançavam, tremulavam. Era lindo aquilo, as bandeiras do Corinthians, né? Eram maravilhosas. Cada um tem a sua bandeira, defende a sua bandeira, tem orgulho da sua bandeira. E Moisés aqui edifica um altar e declara que o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a minha bandeira, a bandeira, o Senhor que me dá a vitória através dessa bandeira. E a gente tem alguns personagens aqui, eu gosto de dar, só um detalhe, no finalzinho do versículo, é curioso, Deus fala para escrever um livro, um memorial, que ele vai apagar Amaleque, né?
E depois, lá na frente, ele fala que Deus vai fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. E a gente fica perguntando, né? Eu passei essa madrugada meditando e fazendo as perguntas que eu também não encontro respostas, né? E tentando entender o que Deus quer falar com a gente. Se Deus vai riscar o nome para ninguém lembrar debaixo do céu, como é que vai ser de geração em geração, né? Então, eu dou alguns personagens, eu dou alguns nomes, né? Amaleque lá era um homem, mas ele tipifica um inimigo, né? O inimigo do povo de Deus. Então Deus riscou da memória aquele homem, Amaleque, mas de geração em geração, chegando até a nossa geração, a gente ainda continua tendo um inimigo que se opõe, que quer ver a nossa derrota, que quer acabar com a igreja, né? Então Amaleque é o inimigo. Moisés é o líder que tem a função de conduzir esse povo à vitória, tem a função de orientar, tem a função de mostrar o caminho. E Moisés também não faz isso sozinho. Acima de Moisés não aparece aqui, mas Moisés tem um sogro, chamado Jetro, que Moisés sempre busca conselhos com ele para encontrar os melhores caminhos. E Moisés também tem a Deus, né? Josué aqui ele vai tipificar o discípulo, que está sempre observando Moisés, que está sempre junto com Moisés. Alguns fatos não são mencionados, mas Josué está ali quietinho, Josué está ali observando, aprendendo, porque Deus já estava moldando Josué como discípulo para ser o sucessor de Moisés, né? E aparecem alguns outros personagens aqui, Arão, né? Arão é um personagem que está sempre do lado de Moisés, ele pode simbolizar a presença do Espírito Santo, porque através de Arão vários milagres aconteceram ali, dando a entender que Deus era com eles. Ur aparece pouco, mas Ur também, tem até o filme Ur dos Caldeus, né? Não sei se é o mesmo personagem, mas o Ur aqui ele representa um amigo, né? A gente tem que ter um amigo nessa jornada, nós não podemos caminhar sozinhos. Se não temos amigos, temos que procurar este amigo. Temos que ter amigos para continuar a caminhada. Então, esses personagens que eu citei, eles fazem parte aqui dessa história, né? O que significava para Arão e Ur e para Moisés esse episódio aqui, naquele momento, né? Naquele momento, onde Moisés dá essa orientação: Josué, você escolhe homens, desce e vai à peleja. Eu vou subir no monte, lá levantarei minhas mãos e vou estar, né, mãos levantadas se tipificam estar intercedendo, estar clamando, estar orando, estar abençoando aqueles soldados que estavam ali pelejando. E esse episódio, eu quero que você, se puder fazer um exercício em sua casa, para você ver o que significava isso para Moisés, né? Pegue aí um copo com água, pegue uma Bíblia ou duas Bíblias, segure uma Bíblia numa mão, outra Bíblia na outra mão e levante suas mãos acima da cabeça e fique com a Bíblia levantada. Não precisa ser algo pesado, um copo de água, né? Fique com 2 copos de água segurando acima da cabeça, sem vacilar. Não sei quanto tempo você vai aguentar, seus braços vão começar a ficar pesados. Ah, mas é apenas um copinho de água. E o braço vai começar a ficar pesado. E diz o texto que a batalha durou o dia todo. Você já imaginou o dia todo ter que ficar com a mão levantada, abençoando? Porque quando abaixava a mão, o exército, o inimigo prevalecia contra o povo de Deus. Aí tinha que levantar a mão novamente para que o povo de Deus prevalecesse contra o inimigo. Então faça esse exercício aí em sua casa, para você ter uma noção da importância de Ur, da importância de Arão, nessa coisa simples, nesse gesto simples, de colocar uma pedra, deles poder sentar ali, Moisés, e eles segurarem a mão, um de cada lado de Moisés, para que a luta fosse ganha. E isso durou o dia todo. Então é uma importância muito grande quando a gente ilustra, quando a gente vê. Moisés deve ter se sentido acolhido, Moisés deve ter se sentido ajudado, né, por
poderia dizer hoje intercessores. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que eu, como um líder, que qualquer outro líder em qualquer outra área, não faz nada sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de intercessores. Os pastores precisam que tenham gente do seu lado, orando, intercedendo, para que as mãos continuem de pé, para que as mãos continuem abençoando o povo. E isso me traz a imagem. Eu preciso de intercessores, eu preciso de amigos que estejam no lado na hora da batalha, porque se eu ganhar, ele ganha, se eu perder, ele perde, e assim sucessivamente com nós, intercessores, amigos, irmãos, juntos, na mesma batalha. Não podemos deixar o cansaço nos parar, e muitas vezes o cansaço é pesado, né? É difícil, muitas vezes é algo simples, um copo de água com a mão levantada, mas muitas vezes a batalha vai se prolongar e é algo pequeno, algo simples, mas nós não podemos deixar que os nossos braços se abaixem, não podemos deixar que o cansaço nos leve à derrota, e por isso a importância de um estar ajudando o outro. Por isso a importância de um trabalho em equipe, cada um entendendo a sua posição, o seu lugar e contribuindo para que o corpo cresça, contribuindo para que o corpo avance. E Cristo sendo nossa rocha, né? Eu fico olhando essa história toda e cada coisinha ali tem um significado. Cristo é a nossa rocha. Nós devemos estar na rocha que é o nosso Cristo para vencermos. O versículo que foi citado semana passada, que tem sido citado, Mateus 16, 18, que Jesus tem aquela conversa com Pedro, e Jesus fala lá, tu és Pedro, mas em outras palavras, Jesus está dizendo assim, tu és Pedro, mas eu sou a rocha, né? E a igreja está edificada em Cristo, e por isso as portas do inferno não prevalecem. E como foi bem colocado pela pastora, as portas do inferno não prevalecem, não é porque o inferno está avançando contra a igreja, não, é porque a igreja tem que avançar contra o inferno, e as portas do inferno têm que recuar diante da igreja. É essa a nossa função, e isso acontece quando trabalhamos em equipe, como corpo. E quando estamos cansados, né? Nosso Jesus maravilhoso sempre fala, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É tremendo esse cuidado de Jesus por nós, esse cuidado de Jesus pela igreja. E essa mensagem ficou comigo com essa madrugada, e logo umas 5 da manhã, Deus falou para mim, levanta e escreve, que você vai esquecer. E eu tive que levantar, fazer alguns desenhos, e como é difícil tentar transmitir para você aquilo que Deus passou para mim, para o meu coração, sem tentar ofender, sem tentar responder, sem tentar criticar, sem tentar, não é essa a minha intenção é orientar, e que o Espírito Santo possa falar no teu coração. O nosso Deus é um Deus de respostas, irmãos. Eu posso não ter todas as respostas, mas Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para as suas questões, para as suas indagações. E Deus sempre vai ter uma resposta para você. Basta você buscar, basta você se colocar no centro da vontade de Deus para ouvir a resposta. E eu fico pensando, qual a resposta para isso? Qual a resposta para aquilo? Deus está no controle, né? Às vezes a gente pergunta, será que Deus está no controle de todas as coisas? Deus está permitindo, são tantas as indagações. Eu tenho amigos, pastores, que afirmam categoricamente que Deus não está no controle, que nós estamos aí à mercê do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, mas isso por si só, para mim, já mostra Deus no controle das coisas, né? Deus me deu o livre-arbítrio e eu decido, mas não quer dizer que Ele não está no controle. Ele está no controle, Ele tem toda a autoridade e Ele pode fazer o que Ele quiser.
Mas quando é que eu acho resposta para minhas indagações? Quando eu estou no centro da vontade de Deus. A resposta que você procura, você vai encontrá-la quando você estiver no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. Pense numa bússola. Ela tem um ponteiro e ela sempre aponta para o propósito. No nosso caso aqui, nós vamos falar assim que Deus tem um propósito em todas as coisas, com a permissão dEle, com a vontade dEle, com o desejo dEle. Deus tem um propósito. E eu só vou entender o propósito quando eu estiver no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para mim e para você hoje, vivendo, a mensagem iria se basear somente em cima disso aqui, mas em cima disso aqui eu quero tentar te ajudar a encontrar algumas respostas para algumas perguntas. É tempo da igreja orar. Não tem intervalo, não tem um segundo tempo. Não, a igreja foi chamada e Paulo já nos orientou: orai sem cessar. Orai sem cessar. E nossa mente, nossos pensamentos são induzidos pela mídia, são induzidos pelo mundo, e a gente tem tanta orientação: não se conforme com o mundo, não pegue a forma do mundo, mas nós somos bombardeados de tal forma que começamos a pensar igual aos outros, começamos a falar igual aos outros, sem perceber, inconsciente. Eu falava para um irmão ontem, nós não podemos usar essa frase, perdemos para a Covid-19. Nós não podemos usar essa frase, a Covid levou mais um irmão, mais um parente, mais um amigo. Nós não podemos, porque Deus ainda continua sendo o Senhor, e Deus recolhe quem Ele quer, com Covid ou sem Covid. É Deus que tem o poder da vida e da morte. É Deus que pode decidir: meu servo, venha para cá. É Deus, não é a Covid que decide, não é o câncer que decide, não é uma bala perdida que decide. É Deus, Deus ainda está no controle. Eu creio que Deus está no controle, que Deus está no comando de todas as coisas, que tudo tem um propósito. Talvez eu não estou no centro da vontade de Deus, por isso eu não entendo. Por isso me vêm as dúvidas, mas quando eu me posicionar no centro da vontade de Deus, eu vou começar a ouvi-lo, eu vou começar a entendê-lo. Centro da vontade de Deus, esse é o segredo para achar as respostas. E quando eu falo isso, eu falo que a Bíblia nos ensina tantas coisas. A oração é sem cessar. E a palavra de Deus hoje, para a igreja de Jardim Rei, para quem está ouvindo esta palavra, é tempo de orar. Orar sem cessar. Orar juntos, numa reunião nos templos, orar juntos, sim, em casa, voltar a ter o culto familiar, o culto de oração com os filhos, com os netos, com a família. É tempo de orar sem cessar. Não é tempo de parar, é tempo de grupos orarem, é tempo de termos grupos de WhatsApp, de Face, de tantos outros grupos que tem por aí, para orar, para clamar, sem cessar. E o centro da vontade de Deus, meu irmão, é mais ou menos isso, quando se fala de oração, porque nós somos tentados a ir para o extremo da oração. Você, quando fala de oração, olha, eu vou citar dois extremos aqui. Tem que orar sem cessar, a oração tem que fazer parte da minha vida. O extremo é quando eu começo a orar sem cessar e essa oração fica automática, fica mecânica. É um extremo. Fica decorada, vira um mantra, uma reza. Isso não é orar sem cessar, isso não é o centro da vontade de Deus. O outro extremo é orar quando aparece a luta, quando a dor vem. É orar, é decidir orar de madrugada por causa da dor. É virar uma campanha, porque está precisando. É o extremo. E esse não é o centro da vontade de Deus. Não que você não deva orar, ter na seu hábito comum de orar, pelo café, pelo almoço, para dormir, para acordar. Não que você não deva vir à campanha,
Mas eu gostaria que você entendesse que o orar sem cessar é uma vida com Deus diária. É uma vida com Deus diária. Os extremos, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, esses extremos nos prejudicam. Como a pastora pregou num tema da mensagem dela, quando é que começa o culto? O culto não começa aqui às 10, às 18. O culto tem que fazer parte da minha vida. Quando o culto só começa aqui, eu estou no extremo. Quando eu marco uma hora para estar com Deus, eu estou no extremo, isso me faz mal. Isso não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é eu ter uma vida diária, cultuando a Deus, orando a Deus. A adoração, a mesma coisa. Quando a gente vai para os extremos, cantar por cantar, é um extremo, não é adoração. Cantar aqui ou ali, não. Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, estão no centro da vontade de Deus. Ah, como eu desejo que o Espírito Santo te atraia para o centro da vontade dEle, e que você encontre respostas. Estar no centro da vontade de Deus é as minhas escolhas passarem pelo crivo de Deus. E eu lembro daquela música que todo dia o pecado vem e me chama, e quem escolhe pecar ou não sou eu. Eu não peco sem querer. Você não peca sem querer. Ai, caí nesse pecado sem querer, eu nem percebi. Não. Nós temos escolhas. Pecamos porque saímos do centro da vontade de Deus. E aí somos guiados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Os pensamentos. A Bíblia fala para levarmos cativo todo pensamento. A Bíblia fala para pensarmos naquilo que é do alto, naquilo que é verdadeiro, puro, amável. Mas quando a gente vai para o extremo, a gente alimenta nossos pensamentos com fofocas, com invejas, com tantas outras coisas ruins que no extremo nos causam dano, nos prejudicam, e a gente vai sofrendo, e a gente vai ficando sem resposta, vai ficando perdido, porque saímos do centro da vontade de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer responder todas as tuas questões. A resposta já está pronta, só que você tem que estar no centro da vontade de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus, que você vai falar: sozinho nunca mais. Sozinho nunca mais. Você não precisa orar sozinho nessa batalha, você não precisa jejuar sozinho nessa batalha, você não precisa chorar sozinho nessa batalha. Volte para o centro da vontade de Deus. É tempo de oração. É tempo de orar. É tempo de ter um propósito de oração. Orar no carro, orar na rua andando, orar no ônibus, orar em casa, orar no trabalho, orar no templo. É tempo de oração, é tempo de voltar às orações cotidianas do dia a dia. Essa é a vontade de Deus, uma vida de oração para mim, para você, uma vida de oração para a igreja dele. Uma igreja que entende que através da oração, que através das mãos levantadas, a bandeira da vitória será tremulada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, fica mais fácil aceitar a vontade de Deus. Vou repetir essa frase, porque às vezes a gente não aceita a vontade de Deus. Às vezes a gente ora por um milagre, às vezes a gente ora por um propósito, mas Deus pode falar não, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. E as perguntas que eu tenho ouvido ultimamente é: por que o milagre não acontece, pastor? Nós oramos por um milagre, eu orei por um milagre. Por que não acontece o milagre quando pedimos? Quando estamos no centro da vontade de Deus, fica mais fácil aceitar a vontade de Deus. Quando eu saio do centro da vontade de Deus, eu não vou entender mais nada. Eu não vou aceitar a vontade dEle.
Mas quando você está no centro da vontade de Deus, no final é vitória. No final vai ser altar levantado para Jeová Nissi, nossa bandeira. E como eu citei nos últimos versículos que ele fala, essa história desse trabalho em equipe, de estar no centro da vontade de Deus, a gente tem em comum hoje que nós temos o mesmo inimigo. O povo de Deus continua tendo inimigo. E aqui o texto fala que Deus vai pelejar contra os nossos inimigos de geração a geração, chegando até a minha, chegando até a tua geração hoje. Assim como em Cristo Jesus nós somos descendência de Abraão e fomos alcançados pela bênção de Abraão na nossa geração hoje, Amaleque sempre vai se levantar, mas Deus está garantindo que de geração em geração Ele vai lutar contra o nosso inimigo. Ele vai lutar contra o nosso inimigo. Mas eu quero me apegar mais uma vez ao detalhe. Nunca mais sozinho. Cada um no seu quadrado, como dizem. Cada um na sua função. Cada um ouvindo Deus falar. Cada um se colocando à disposição para fazer. Em oração, ajudando um ao outro. Nós venceremos. Eu creio que nós venceremos. E eu convoco você como igreja a orar, a traçar um propósito de oração. Volte a traçar um propósito de oração. Eu convido você que saiu do centro da vontade de Deus. Talvez você está triste. Talvez você está magoado. Talvez você está ferido. Talvez você não está entendendo ainda o propósito de Deus. Eu convido você a voltar ao centro da vontade de Deus através da oração. Trace projetos, planos, estratégia de oração para a tua vida pessoal. E Deus, a hora que você chegar no centro da vontade de Deus, você vai começar a entender o propósito dEle. Você vai começar a ter respostas. Deus te guardou até aqui. Deus te trouxe até aqui. Deus te faz ouvir esta palavra. E Ele fala, volte para o centro da minha vontade. Eu serei com você, eu te darei a vitória. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu transmiti aquilo que o Senhor me colocou no coração. Eu falei, Senhor, o que pude. Mas eu sei que o Teu Espírito pode penetrar na divisão da alma, do Espírito. Oh, aleluia, dos pensamentos. Teu Espírito pode ir aonde eu não posso ir, onde minhas palavras não podem chegar. E eu sei que o Teu Espírito vai falar, vai continuar falando, vai continuar motivando, vai continuar levantando uma igreja que ora, vai levantar um servo que ora, uma serva que ora. Eu sei, Senhor, que nós vamos nos levantar, nos posicionar como uma igreja relevante em meio a tanta confusão, em meio a tanto medo, tanta tragédia, mas a Tua igreja vai estar firme orando. Ó Pai, levanta o cansado, levanta o abatido, alcança, Senhor, e que a Tua palavra realize aquilo que o Senhor quer que ela seja feita. Em nome de Jesus eu abençoo cada família neste domingo, eu abençoo cada pessoa que ouve essas palavras, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, frutifique, que a Tua palavra dê fruto através das nossas vidas, ó Pai, e oramos, Senhor, levanta, aviva a Tua igreja, Pai querido, aviva a Tua igreja, que a Tua igreja continue sendo uma igreja de oração, uma casa de oração, ó Pai querido, ajudando uns aos outros, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, Pai, amém, Senhor, amém, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Eu, antes de dar a bênção, quero deixar aqui um aviso, que domingo que vem, nós voltaremos com os cultos presenciais, culto de ceia, teremos o culto das 10 da manhã e teremos o culto das 18, seguindo todos os protocolos aí de recomendações do governo.
E você volta a fazer a sua inscrição lá no site para a gente poder ter o controle, né, podermos nos organizar melhor. Os cultos de terça, e voltaremos se Deus assim nos permitir, né? Deus acima de tudo e Deus no controle de todas as coisas. Os cultos de terça, se ainda continuar essa restrição aí, a toque de recolher às 20 horas, o culto de terça vai continuar sendo transmitido em live, tá? Para todas as famílias. Que Deus abençoe a tua vida. Levante a tua mão. Que a graça, o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus permaneça sobre a tua vida, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Todos digam amém. Deus te abençoe.